mim, não reflete o que pensam as Forças Armadas. Não vi no restante das forças, não vi nenhum outro general, nem se solidarizar com essa nota. Então, temos que entender ela nessa conjuntura. As Forças Armadas são forças de Estado e estão subordinadas ao comando do presidente eleito, conforme prevê a Constituição. Então, eu acho que nós não teremos problemas em relação a isso. Acho que o Brasil entrará na sua normalidade institucional e a gente vai poder fazer um governo com os objetivos que foram aqueles aprovados aí e eleitos durante a campanha. Eu acho que a experiência que nós tivemos na eleição de 2022, ela foi muito diferente do que foi em 2018. Acho que a gente conseguiu ter mais ofensividade em relação a essa situação de fake news, de utilização de plataformas, enfim. E aí a gente contou também com uma ação judicial muito grande, e eu não posso deixar de reconhecer aqui o papel que o TSE teve, né, em particular o ministro Alexandre de Moraes, que teve bastante coragem e firmeza para não deixar que essas plataformas, os grupos, né, de Telegram, de WhatsApp, pudessem se transformar numa máquina. Teve muita, claro, notícia, muita divulgação de mentira, de fake news, mas a gente conseguiu barrar muito, com uma ação muito efetiva do nosso jurídico e também o papel que o TSE cumpriu. E na visita que nós fizemos a ele, inclusive que o presidente Lula teve, ele colocou essa preocupação, que nós precisamos tomar medidas mais firmes, inclusive discutir uma legislação que regule essa situação das plataformas. Não é entrar na opinião das pessoas, mas mentira, fake news, ódio não é opinião. Isso já passa a ser crime. Então, isso tem que ter uma regulação. E eu acho que nós temos que fazer um debate com a sociedade, com o Congresso Nacional, com o Judiciário, com o próprio governo. Não pode se tornar uma arma de destruição da democracia. Então, acho que o governo vai ter essa responsabilidade dessa discussão conjunta sobre isso. Não é um tema fácil, mas eu acho que a gente tem que avançar para que a democracia não seja atacada. Em relação ao que está acontecendo hoje, quer dizer, essas manifestações em frente dos quartéis, primeiro o que aconteceu do bloqueio das estradas, aquilo foi crime, sobre quem financiou aquilo, porque aquilo não foi ação de caminhoneiros independentes, de gente simplesmente que protestava na política. Ali teve uma ação orquestrada, inclusive de empresas, empresários por trás, e que estão sendo investigados. E tem que ser multado e tem que responder criminalmente, né? Porque não se faz manifestação assim, você deixar o país sujeito a esse tipo de coisa, a economia, a vida das pessoas. E eu acho que foi debelada essa fase, e penso que o judiciário vai ser ativo em realmente investigar e penalizar os responsáveis. Em relação a essa questão da frente dos quartéis, é uma barbaridade, né? Porque você não pode considerar direito de manifestação manifestações que atentam contra a democracia e contra a Constituição. Golpista. Golpista, com caráter golpista. Então, isso tem que ser repreendido. E me admira essa nota dos 3 comandantes militares dar apoio a isso. Primeiro, que comandantes militares não têm o papel de se manifestar sobre processo político e nem sobre instituições republicanas. Eles têm outro papel. Mas acredito também que isso seja de uma parte que está ligada ainda ao governo Bolsonaro, que é o governo que ainda está valendo aí no Brasil, embora o presidente da República tenha assumido completamente, mas é o que está valendo, mas seja de uma parte. Não acredito que essa seja a opinião geral das Forças Armadas brasileiras. Bom, a sensibilidade do mercado me espanta, viu? Primeiro porque eles já nos conhecem, sabem o que nós fizemos, como foi a gestão do presidente Lula em termos de responsabilidade fiscal, mas sobretudo porque eles presenciaram uma campanha onde a centralidade da campanha foi a discussão do social, de salvar o povo brasileiro da fome, do desemprego, do retrocesso que nós estamos vendo. E esse não foi um debate feito apenas pela candidatura do presidente Lula. Vamos lembrar aqui que, na última semana do segundo turno, a plataforma colocada de propostas por Bolsonaro na campanha foi igualzinha à nossa. Ele disse lá que ia fazer o aumento real do salário mínimo, ia elevar até para R$800 o auxílio, fez uma série de promessas, né, de caráter social. Então, eu quero dizer que isso que nós estamos defendendo, e o debate que o posicionamento do presidente Lula é muito claro em relação a isso, isso foi defendido por 100% dos eleitores que votaram para a presidência da República. Tirando os votos brancos, nulos, etc., 100%
validou essa proposta. Então, eu não sei por que o mercado fica assim. Acho que o mercado tem que se acalmar, sabe que nós vamos fazer, que é preciso fazer. Estamos vendo isso com o Congresso Nacional, o Congresso tem sensibilidade para fazer. Nós temos que aprovar a PEC do Bolsa Família, né, que exclui o Bolsa Família do teto, para que a gente possa trazer o país de novo a uma realidade que as pessoas não passem fome, que tenham condições, e buscar de novo desenvolvimento econômico e social. Então, está claro isso. Eu, sinceramente, acho que ontem teve um movimento especulativo do mercado, que é muito ruim, muito feio. É muito feio para o país. Então, 100% de quem votou para a presidência da República quer isso, né? E então não é a linha do mercado, é essa a linha, e o mercado sabe a responsabilidade que nós temos com o país. Aliás, o presidente Lula tem dito isso sempre, só voltou a ser presidente com 77 anos de idade, que sabe que pode ajudar esse país, né? Então, isso é a primeira coisa. Em relação aqui a transição, nós estamos montando os grupos agora, que são das áreas, 31 áreas, a gente está adequando, né, pessoas que estão querendo participar com os partidos políticos, com técnicos, lembrando que isso é um trabalho de levantamento de informações, portanto, não é um momento de discussão de propostas, de plano de governo, isso já passou, nós já fizemos na campanha, é um trabalho de diagnóstico, por isso que a gente tem chamado pessoas que já participaram do governo, pelo menos para cada área, ter um ex-ministro que conheça a estrutura do governo, que saiba como funcionava, o que tinha, para poder levantar o que tem agora e dar um diagnóstico. Olha, a situação está assim, isso foi desmontado, isso não foi, tem isso de contrato, são esses os decretos e portarias que foram editados, é isso que a gente precisa melhorar. Enfim, algumas medidas emergenciais. Mas a gente está mesclando mesmo essa questão do pessoal que tem experiência com a participação de uma turma mais nova, enfim, para poder apresentar um bom relatório ao vice-presidente Alckmin, para depois apresentar ao presidente Lula. Hoje a gente teve a reunião aqui com o Conselho dos Partidos, né? Conselho de Política da Transição, acho que foi muito bom, porque o que a gente sente é que há uma grande vontade, né, desses partidos e das bancadas desses partidos em ajudar a dar certo, ajudar o governo, a gente aprovar o que for preciso aprovar no Congresso Nacional e também ajudar nessa organização da transição. Então, considerei bastante boa a reunião, o pessoal está se agregando, está indicando pessoas para participar. Eu acho que nós vamos conseguir, se tiver todas as informações que nós precisamos por parte do atual governo, não tiver problemas, eu acho que nós vamos conseguir fazer uma transição que dê realmente resultado para a hora que o presidente Lula entrar, poder tomar medidas emergenciais aí nos primeiros dias de governo para alinhar as nossas ações. Eu estou muito impressionada, viu, com esse protagonismo internacional do Brasil a partir do presidente Lula. Primeiro, desde que ele ganhou a eleição, não para de receber telefonemas do chefe de Estado. Muitos, muitos, muitos telefonemas. E agora, na organização da agenda, que quem estava à frente da organização era o Celso Amorim, o Aloysio Mercadante estava ajudando um pouco, mas a gente recebia muita demanda de fazer encontro bilateral com o presidente, de fazer discussão, de querer ver o presidente, e assim, impressionante a expectativa, mesmo lá no Egito, né, de outros governantes da ida do Lula, uma coisa muito impressionante, assim, a impressão que eu tenho é que o Brasil voltou ao cenário internacional, entendeu? Se recolocou nesse cenário, reconquistou a sua respeitabilidade, está todo mundo querendo falar com o Lula para que possa, né, ter essa interação com o Brasil. Eu acho isso muito legal e muito importante para nós, né, para o povo brasileiro.